eu era o improvável. Eu fui um artista que me falaram, cara, não sei se você vai chegar. Thiago Soares começou no hip hop no Rio e se tornou o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, dançando também em palcos como o do Bolshoi, na Rússia, e o de Monterrey, no México. E eu tive 3 lesões, umas em cima da outra, assim. Eu falava, caramba, o que tá acontecendo? Poxa, será que o esporte não é mais pra mim? Será que não me faz mais bem? Jade Barbosa é ginasta da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Em 2024, conquistou sua primeira medalha olímpica nos Jogos em Paris. Olá, eu sou Pedro do Livro. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Muitas Formas de Ler o Mundo. A leitura vai além das palavras escritas. É sobre interpretar pessoas, culturas e linguagens. São muitas formas de ler o mundo. Tiago, você sai do Rio, o garoto que estava na dança, que acreditou na dança, que passaram a acreditar em você também. Então você vai para construir uma carreira fora e retorna para morar na cidade. E como é esse retorno do Tiago que vem? É um Tiago diferente? Ou a cidade é diferente? Ou os dois interagem de uma forma... Assim, poxa, muito lindo estar de volta. Eu sempre sentia que em algum momento eu ia voltar. Assim, Londres é uma cidade muito poderosa, tem muita sofisticação, e assim, lá meus sonhos se tornaram realidade, então eu sou muito grato por tudo na Inglaterra, mas assim, o Rio sempre me chamou, sabe? Eu sempre tive uma coisa assim, cara, em algum momento eu vou voltar, em algum momento eu vou voltar. E eu, eu acho que eu sou um artista do Brasil, sabe? Eu acho que eu tive esse privilégio de ter essa jornada pelo mundo afora. Eu nunca quis ser uma cópia de um russo ou ser uma cópia de um inglês. Eu tenho muita reverência a ter tido essa oportunidade de trocar com tanto na França quanto na Inglaterra, na Rússia, no Japão, que eu trabalhei bastante na Itália, mas eu sempre quis eh, ter ali a minha jornada, sabe? Não esquecer da nossa geografia, de como a gente faz, qual é a nossa forma de fazer. Então, eu acho que chama, né? Eu acho que essa volta eu fui chamado para voltar, assim, indiretamente. E assim, a nível pessoal, eu, quando estava me desligando do Royal Ballet, foi tudo muito emocionante, mas eu olhei em volta e me dei conta que eu não tinha nada. Eu tinha, assim, eu tinha minhas coisas e os personagens, mas assim, Carreira. a vida pessoal, Sim, eu falei, abdica muito. eu falei, poxa, eu acho que eu preciso ter alguém, eu acho que eu preciso Ter minha casa, ter minhas minha coisas. casa, meus amigos, então eu senti a necessidade, assim, de voltar pra cá e ter um pouco da vida pessoal e também acho que trocar, né? Eu acho que também trocar um pouco do que eu aprendi com as novas gerações, acho que por aí. Você já construiu uma carreira assim super vitoriosa também, né? Que inclusive é com medalhista olímpica e está muito presente na cidade, né? A sua vida tem, você está com a blusa aqui do Flamengo, então assim você também tem muito essa relação muito forte com a cidade, né? É se sentir em casa, assim. Como ele disse mesmo, você acaba abdicando muito da sua vida pessoal durante a carreira, porque é o que precisa ser feito. E chega um momento na sua vida que você fala, caramba, eu preciso investir nessa parte também da minha vida, porque é importante. Né? Eu invisto na Jade Barbosa, eu invisto agora na Jade. Né? E o que que a Jade gostaria, o que que a Jade precisa, até para continuar na profissão, né? Chega um momento da vida que você se questiona mesmo. E para mim é muito bom poder ter os dois no mesmo lugar, né? Meu clube é no Rio de Janeiro. O centro de treinamento da seleção, que é o melhor eu considero o melhor da América, assim, é no Rio de Janeiro. A minha família está no Rio de Janeiro. Poxa, eu me sinto uma atleta Então nunca pensou em sair. muito privilegiada, assim. Eu já fui convidada para participar do Cirque du Soleil, que ficava até nos Estados Unidos, Legal. Las Vegas. O Ah, show em Las Vegas é maravilhoso. isso. Também fazer universidade fora, mas o meu propósito, como sempre, foi muito estar na Olimpíada, principalmente na Olimpíada de Daí 2016, que era bem essa época que eu estava fazendo faculdade, né? Então, assim, eu nunca questionei como uma possibilidade, porque o propósito de estar aqui na Olimpíada dentro de casa era muito, muito grande. Então, é o que eu falo, assim, é muito misturado mesmo. A minha vida com tudo que eu vivi dentro da cidade do Rio de Janeiro, principalmente
para a minha modalidade, né? Eu acho que nós crescemos todos juntos, assim. O que acontece? Eu entrei no Flamengo com 5, 6 anos. Eu comecei a treinar em alto rendimento já com 7. A minha mãe faleceu quando eu tinha 9, meu irmão tinha 3. Foi muito rápido. Minha mãe teve um aneurisma cerebral, ficou acho que 2, 3 dias em coma e foi. Não era algo esperado. E aí no dia seguinte eu fui treinar e o ginásio, ele se tornou muito mais do que uma parte esportiva na minha vida, ele se tornou minha família. Sim. Foram aquelas pessoas que me apoiaram, foram aquelas pessoas que me fizeram seguir, né? Então, é muito mais do que um esporte, uma modalidade ou um clube. É minha casa mesmo. Pertencimento. Assim, não tem coisa melhor do que se sentir pertencente É. a um grupo, a um espaço, a um lugar. Como vocês enxergam essa expressão, né? Ler o mundo. Eu acho que está muito ligada à forma que as nossas experiências, né, de vida nos fazem ver de fato o mundo. Eu que venho de uma modalidade, né, artística, né, como que as minhas experiências me fazem perceber como minha modalidade pode de fato influenciar, né, na vida das pessoas. Como é que você lê o mundo, Thiago? Sim. Poxa, eu concordo com a Jade. Eu acho que quando eu tive o privilégio, através da dança, de viajar por esse mundão afora e conhecer outras culturas, outras coisas, assim, deu certo, eu ganhei prêmios e pude ser de alguma forma inspiração para outros, mas eu acho que essa oportunidade de se transformar e virar um objeto de que outras pessoas também possam ver a nossa jornada e se identificar e de alguma forma ter motivação para descobrir qual é a missão delas nessa jornada, né, nessa história que a gente está contando. Eu acho que é isso, é a função de ter o privilégio de se tornar alguém fazendo o que você faz, né, de você descobrir a sua missão e que essa missão possa propagar para outros também. E a carreira de vocês é algo que tem que iniciar muito cedo, né? Assim, é uma carreira que, se você não começa ela muito jovem, criança até, você não consegue exercê-la na sua plenitude, né? Como é que foi entrar na ginástica, Jade? Assim, como é que você descobriu a ginástica na sua vida? Bom, na verdade não foi o primeiro esporte que de fato eu tentei. Quando eu tinha meses, o meu pai e minha mãe tinham muita dificuldade. Infelizmente, eu não dormia bem. Eu era uma criança muito, muito agitada. E aí, o primeiro esporte que eu, de fato, tentei com uns 6 meses de idade foi natação. Eles investiram, também acreditavam que era importante, visto a cidade que a gente mora, Rio de Janeiro, com tantas praias, né? Eles queriam ter essa segurança. E, assim, não ajudou muito, né? Assim, eu melhorei, mas eu não dormia plena à noite. Eu tentei balé também, mas não foi algo que eu me apaixonei. E aí eu quebrava, tipo assim, todos os móveis de casa, porque eu subia, as paredes eram cheias de pé. Eu falava que eu queria muito fazer ginástica, mesmo sem saber o que que era. E aí, o clube onde eu nadava ali em Copacabana tinha uma aula experimental de ginástica. Eu perturbei minha mãe, perturbei. Fiz 3 aulas experimentais seguidas. Esse professor, ele falou: Olha, sua filha tem super biotipo. Eu fui treinador do clube de regatas do Flamengo. Você leva sua filha lá, que eu acredito que ela vai se encaixar. Faz E sentido aí, para ela, né? em 97, que foi, né, o ano que eu fui conhecer o Flamengo a primeira vez, eu me apaixonei, fiz um treino e estou até hoje lá. E aí minha mãe e meu pai sabiam que eu estava no lugar certo, porque foi o primeiro dia que eu dormi a noite toda sem Poxa, que problemas. incrível. Então foi Curou a ansiedade, encontrou a... Exatamente. Então o Isso, esporte entrou assim pra minha vida. isso me remete muito a uma expressão que a gente usa às vezes. Por exemplo, quando você vai num sebo, numa livraria, né? Fala o seguinte: quando eu vou num sebo, eu não encontro o livro, é o livro que me encontra, né? Porque é uma. E assim, Tiago, foi você que encontrou o balé ou o balé te encontrou? Que legal que você falou isso. Eu acho que o balé me encontrou. Me encontrou e me salvou, porque o meu primeiro acesso à dança foi nas danças urbanas. Uhum. Eu fiz parte de um grupo de bairro de que se faziam performances em baile charmes, na cena de dança urbana do Rio de Janeiro. Os nossos palcos eram o Viaduto de Madureira, era o Bola Preta, eram as festas juninas de rua. Então eu
me considerava ali um dançarino em preparação de eventualmente me profissionalizar como Uhum. dançarino de dança urbana. E eu fui, o coreógrafo desse grupo achou que eu tinha os dotes, e ele achou que eu levava as coreografias muito a sério, diferente dos outros companheiros ali. E ele sugeriu, ele falou: "Olha, o Centro de Dança Rio dá bolsa para rapazes, porque sempre tem menos rapazes do que moças. Eu acho que você deveria ir lá, porque você tem os dotes e vai limpar a sua dança, você vai ganhar técnica. E tinha um porém, lá eles davam um dinheirinho. A bolsa de estudos, Tinha uma bolsa, hein? eles davam um apoio. E eu precisava do dinheiro. Uhum. E aí eu gostei da ideia. Eu falei, pô, vou aprimorar a técnica e tal, vou ganhar um dinheirinho e assim foi. Ele me levou lá. Eu tive um pouco de dúvida quando ele me levou, porque eu não sabia o que que era balé. Eu achava que balé, sei lá, era aquelas pessoas botando o bracinho assim, sabe? Literalmente. E eu falei, balé. E aí ele me mostrou um vídeo do Nureyev, um vídeo do Fernando Borrones, e aí eu achei interessante e tal, e ele me levou, e quando eu cheguei no Centro de Dança Rio, eh, eles me quiseram. Pela primeira vez, eu era o escolhido. Eu lembro até hoje, quando eu entrei pela porta, que a Débora Bastos me Forte isso. recebeu e a Marisa Estrela, e eles me mediram, eles me olharam. E assim, até ali eu nunca tinha sido o escolhido, Uhum. o favorito, sabe? Eu era assim, menino ali, magrinho e tal, meio tinha minhas inseguranças, eu era meio sempre o terceiro ou quarto do meu Sim. grupo. E quando eu entrei no Sem Dança Rio, assim, eles viram um futuro brilhante para mim. E aí aquilo eu acho que eu achei o lugar que me querem. Então acho que foi essa sinergia aí que aí eu entrei pelaquela porta igual a você e assim, que foi a porta que me levou por esse mundão afora e me trouxe até aqui. Não, e uma coisa que eu vejo, que apesar de vocês estarem em campos diferentes, né, você na cultura, você mais no esporte, são áreas que têm um diálogo bastante próximo, né, ginástica artística com balé. E na profissão de vocês tem um elemento que eu acho que é muito parecido, né? Que é o corpo paga um preço muito grande, né? Fisicamente mesmo, né? Como é que essas histórias, né? Essas dores que vocês. Porque um atleta de alto rendimento e um bailarino de alto rendimento também vai carregar isso no corpo, né? No sentido das dores, no sentido dos problemas que vai afetar. A gente estava até falando das contusões aqui um pouco mais cedo. Essas dores também carregam história, Jades? Na verdade, assim, qualquer pessoa que trabalhe na modalidade esportiva, danças, né? De fato, o corpo ele fica exausto, né? Mas só que tudo isso faz sentido quando você tem um propósito. Eu acho que fica Uhum, difícil quando você não tem. Então, a partir do momento que, por exemplo, a minha modalidade, eu comecei a ter um propósito pan-americano, Olimpíada, metas, nem que fossem pequenas, depois elas se tornassem grandes, eu acho que você entende o preço que você precisa pagar. uhum. É claro que eu não vou falar que hoje é da mesma forma que há 30 anos atrás, provavelmente eu tinha conhecimento que era modalidade, porque a gente se modernizou muito nesse processo. Hoje tem uma equipe multidisciplinar, é um trabalho mais individualizado, mais humanizado, justamente para que essa nova geração de hoje não tenha o mesmo número de lesões que, por exemplo, eu tive. Eu tenho 5 cirurgias de joelho, né? E às vezes você se questiona, poxa, mais uma vez, como é que eu vou voltar disso? Mas quando você tem um propósito, isso se torna parte do processo, Uhum. né? Hum, Eu não concordava com a cultura do esporte, dessa fadiga, eh, sem orientação, sem, sim. sem propósito, né? Então, o meu propósito no esporte virou diferente. Não eram só mais as medalhas, mas em transformar o ambiente mais saudável para as próximas gerações, porque não precisava ser feito como eu fiz. Eu acredito que quando eu comecei, a gente não tinha tanto conhecimento. A gente foi Sim. adquirindo machismo, né? Quantas repetições são necessárias? Sim. Não tinha uma escola brasileira de ginástica. Hoje a gente construiu tudo isso. Então, assim, eu sei que as lesões estão aqui, fizeram parte de todo o meu processo de
autoconhecimento, de entender o que eu gostaria para o futuro, de entender o que eu gostaria para minha modalidade. Né. Então, apesar delas serem muito duras e estarem diariamente com a gente, Sim, né, acho que até quando eu sair do esporte eu vou ter que me cuidar mais ainda, claro. né, porque você carrega essas marcas, mas eu acho que todas elas foram importantes até para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje Sim. e para conseguir, entender o que eu quero para o futuro e para ajudar essas novas gerações. Sim. O preço é muito alto no balé também, Thiago? Poxa, muito. Não, só queria falar que as suas lesões, Jade, são nossas também, né? Porque você estava nos representando. Então, ó, obrigado por tudo que você fez pela gente. Olha, eu entendi rápido que uma carreira como bailarino de alto rendimento, uma vez que eu fui para fora e que eu tinha aquele cronograma bem puxado, eu entendi que eu ia ter que ter uma relação com a dor amigável. Uhum. E, e porque a gente nunca tá absolutamente como a gente quer. Tem sempre uma tendinite, tem sempre uma lesão ali que está aparecendo ou que está começando a sumir, tem sempre uma inflamação, tem sempre algo. Então eu entendi que eu tinha que me relacionar com a dor e negociar dependendo do meu estado ali de tempo, de idade. Óbvio que, né, nos meus 20 aos meus 30 anos, assim, eu estava vivendo um sonho. E conforme a idade veio vindo, eu tive que criar essa relação muito séria com a dor. Eu acho que para qualquer carreira, inclusive para essa nova geração, eu acho muito importante se relacionar com a dor, com a dificuldade, com o sofrimento e com o processo de como você lida com aquilo. Eu vejo muitos jovens talentos hoje se perder rápido porque eles não conseguem administrar a reabilitação. Porque com uma lesão você pode melhorar sua carreira muito. Às vezes tem gente que é bom pra caramba, se lesiona, aí entende, usa a equipe que está te apoiando, como você falou, que tem uma equipe multidisciplinar, para entender por que que você se lesionou, o que que você aprende com aquilo, e aí você vem com uma outra mentalidade. Então eu sempre me interessou muito esse processo. Como bailarino, você tem que se apaixonar pelo dia a dia. Você tem que sempre que eu vou ver um jovem bailarino, assim, alguém fala para mim: "Ah, essa pessoa, poxa, eu acho que essa pessoa vai ser o novo Thiago, uma grande bailarina, vai lá dar uma olhada". Eu tento perceber se esse jovem, se esse artista gosta do processo, gosta de ir para a barra, de repetir o movimento, gosta do suor, da textura, de como você tá com os colegas ensaiando, porque 99% é aquilo. É 1% que a gente tem aquela hora de espetáculo e que a gente ganha um aplauso. Aquilo Sim. é o plus, mas o dia a dia nosso é o processo. Acho que a cabeça conta muito, né? E a Jade trouxe muitos elementos aqui que hoje é falado muito, né? Sobre a questão do propósito. Como é para vocês também alinhar isso? E assim, o Thiago também trouxe um elemento que eu acho que é muito importante, que alguns jovens às vezes desistem no caminho, ou uma contusão, uma dificuldade, e esses elementos emocionais acho que estão muito estruturados, né, nessa maneira. Como vocês veem isso? Porque a atividade de vocês, enfim, dialoga muito com esse emocional. Assim, eu acho que no início da minha carreira, né, era pouco se falava sobre saúde mental e Uhum, parte emocional. Na verdade, isso era visto como uma fraqueza, uhum. né. Então se determinava se um atleta era bom ou não pelo talento, né, físico, mas também se ele era forte, se ele aguentava as situações, né, assim. E não era visto como algo que faz parte do treinamento. Sim. Hoje, dentro da minha modalidade, faz parte do treinamento. Uhum, É muito falado, ele faz tão parte quanto a parte física. uhum. Tem que andar, junto, a todo momento. Então, assim, essa questão da saúde mental, eu acho que você entra às vezes, principalmente, eh, a gente que pegou outras gerações, assim, que você, eh, treina, você se acostuma com o que você faz, você já não acha tão incrível assim. Só que o que você faz é excelente, poucas pessoas fazem no mundo, você mesmo perde um pouco a noção do valor daquilo, e você meio que banaliza, assim. Eu passei por isso depois do mundial de 2019, que a gente não classificou para a Olimpíada de Tóquio, e eu tive
3 lesões, umas em cima da outra, assim. Eu falava: "Caramba, o que que tá acontecendo? Porque eu tô fazendo tudo certo. Eu me alimento bem, eu como bem, eu tô dando o máximo que eu" tipo uma receita de bolo, assim, que Sim. você faz de disciplina e não tá acontecendo. Daí aí eu falei: "Poxa, será que o esporte não é mais pra mim? Será que eu não me faz mais bem?" Aí eu, poxa, voltando, assim, pra casa, eu falei: "Não, eu não posso me dar o luxo de desistir dessa forma. Eu preciso entender se o esporte acabou ou se a maneira que eu tô fazendo não tá certa, Uhum. né, pra Jade de hoje." E eu falei: "Poxa, o que que me fez, pelo que eu me apaixonei pela ginástica, né, não é porque eu faço isso que não é difícil. A gente deixa de comemorar as conquistas, mesmo que elas sejam pequenas." Então eu falei: "Poxa, eu vou operar o joelho mais uma vez. Nesse retorno, eu vou comemorar cada coisa que eu voltar a fazer." Como eu fui liberada para andar, comemorei. Aí fiz a primeira estrela, comemorei. E aquilo foi me nutrindo de uma forma tão especial, que foi como se eu tivesse entrado na ginástica de novo. E eu me apaixonei pelo esporte de novo. O que que eu gostava? Eu gostava dos colãs coloridos, eu gostava dos saltos mágicos que as meninas faziam. A primeira vez que eu entrei no ginásio, eu nem sabia que tinha competição, eu gostei, né, do esporte mesmo. Então, esse retorno me fez entender o quanto que a saúde mental é importante, o quanto que a gente deixa de comemorar todas as conquistas que a gente tem ao longo da vida, Prazer, o né? prazer, e ele vai sendo esquecido. Uhum. Daí como é que se nutre a parte mental mesmo, assim, a pessoa, né, tem a Jade Barbosa e tem a Jade. Então, assim, ao longo desse reencontro, né, eu fui percebendo que essa parte mental, ela sofre sim muita responsabilidade, né, não tem como, você vai ter que ter, né, poxa, você tá indo pra uma Olimpíada, eu compito por equipe, não sou só eu, né, eu tenho que dar o meu máximo, todas nós estamos dando o máximo ao mesmo tempo, mas que essa parte, se você se respeitar, fica muito mais fácil da sua equipe também ver isso, também enxergar todo o sacrifício que você faz. Entender, se você chegar rápido e falar assim, olha, falar, hoje não tá dando. Eu passei do meu limite. A sua equipe vai entender que aquilo de fato é de verdade, assim. Então, essa parte da saúde mental, desde que a Simone falou, Simone Biles falou Sim. lá na Olimpíada, eu achei muito legal, porque ela foi muito corajosa. Ela falou algo que existe, mas que ninguém tinha muita coragem de falar. Sim. E aí, quando a Simone chega e fala, poxa, todo mundo, caramba, que bom que ela trouxe isso, corajosa. E as pessoas começaram a ver de forma diferente. É claro que o Brasil, na minha modalidade, já tinha esse acompanhamento muito forte, né? Você vê quanto que a Rebeca fala sobre saúde mental. Acho isso, assim, magnífico. Porque a gente tem psicóloga esportiva, a gente tem psiquiatra esportiva. Acho que as pessoas têm muito preconceito do que isso representa, Sim. mas de fato faz muito parte do treinamento. Esse tema de ter, né, isso na mesa da saúde mental e de ser uma coisa que a gente presta atenção e tem ícones falando disso, é maravilhoso no balé também, é um tema muito importante para gente, é, mas é algo que é um processo para a gente usar ele como evolução de como a gente lida com os traumas daquilo, Uhum. porque é traumático. Sim. Por exemplo, quando a gente está tentando uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos, não é uma brincadeirinha. Não vai ser eu vou dormir bem. Muitas vezes você não vai dormir bem. Sim. Quando você está tentando uma medalha de ouro no Bolshoi, numa grande competição, uma competição, você não vai ser um primeiro bailarino tranquilo, dormir bem, estou bem. Não vai ser, vai ter dias que você vai ter muita dor, que você vai estar um pouco atormentado Uhum. e que você vai lidar com situações quase que tóxicas, porque Sim. você tem que ter uma obsessão para você virar uma pessoa de repetição, para você fazer aquele solo 200 vezes, que aí a probabilidade de você acertar na hora do vamos ver é Sim. muito grande. Então, eu acho que é algo muito legal de ter na mesa, eu acho muito importante vocês todas que são ícones falar sobre isso. A gente no balé precisa, porque é uma profissão que ela. A profissão de ser um bailarino profissional, ele lida com muita decepção, muitos nãos, e muito poucos sims. Então a gente precisa desse apoio, mas eu acho muito importante a gente sempre revisitar as nossas essências, nossas raízes de excelência. Sim. Porque tem muita receita de história, de lendas, que eventualmente, nos novos formatos,
porque a gente vai progredindo e tentando estar bem como pessoas, como seres humanos, na mente, na alma, mas tem receitas que são importantes e que elas, às vezes, fazem a grande diferença, de um vencedor ou de uma lenda viva. Eu também acho que os jovens, e eu me incluo nesse grupo, quando eu comecei a prestar atenção e tentar administrar minhas emoções, Uhum. nós latinos, a gente tem a tendência a ter uma relação com as emoções mais forte do que talvez outros países, outras nações, e quando a gente começa a administrar as nossas emoções, quando a gente está numa carreira de alto rendimento, eu acho que fica mais saudável, no corpo e na alma, porque a gente consegue entender quando é uma decisão técnica, Sim. quando é uma decisão que é somente por causa olhando de um resultado ali na frente, ou quando a gente fala: ai meu Deus, mas ai", e aí a gente inclui todos aqueles nossos eus que dão aqueles ecos, e aí fica, muito difícil para a gente suportar. Então eu sempre falo com a nova geração sobre criar uma relação saudável com essas emoções. Como é que a gente lida com a decepção? O que que é uma decepção? E que vai ter. Você perdeu ou dessa vez não foi? Eu sempre, assim, eu gosto quando eu não levei uma medalha, pra mim foi sempre assim: "Não foi dessa vez", porque eu vou seguir tentando, até a medalha vir. Então você cria quase que uma excitação sobre a próxima vez, do que uma decepção. Uhum. Então eu acredito que talvez tenha esses novos formatos, eu acho que vão ser os ideais, né, que a gente vai chegando no lugar aonde a gente sempre quis estar na mente. E tem uma coisa que eu queria trazer aqui, Thiago, porque assim, faz parte desse processo das emoções também, porque eu imagino você saindo do Rio de Janeiro, né, circulando pela cidade e desenvolver uma carreira na Europa com outras características culturais, sociais, climáticas, enfim, uma série de questões, e aí você traz elementos de uma representação de identidade, né, de povo Sim. brasileiro também. Você acha que é isso? O corpo também fala essa identidade de povo brasileiro? Total, total. Acho que a gente, acho que quando a gente se dá conta da nossa geografia, eh, e a gente não perde a nossa essência, eh, isso tem uma narrativa muito forte. Eu tive o fator no começo da minha carreira profissional, eu tive o fator urgência, né, que é aquela coisa, eu não tinha grana, eu não tinha as coisas, eu precisava mandar um dinheirinho para casa também, eu tive que, assim, cara, encontrei aqui minha missão, que é dançar. Agora tem que organizar. Eu tinha aquela coisa, tem que organizar aqui a vida, porque, né? Ainda mais uma carreira curta, Sim. perigosa, né? Qualquer passo ali. Então, isso me impulsionou muito, essa coisa da urgência, eh, de conquista, porque era uma combinação ali da excitação da conquista com. Mas logo que eu me estabeleci, ainda mais na Europa, eu percebi que o nosso código de movimento, de cotidiano, os nossos códigos, sociais, Uhum. eles são muito poderosos. Sim. E quando a gente, usa isso a nosso favor, cria uma identidade. Então, em muitos balés, assim, eu nunca me esqueço a primeira vez que eu dancei o Lago do Cisne completo no Kremlin, em Moscou, e eu tinha dançado já em outros lugares da Rússia, mas aí eu fui no Kremlin, e aí todo mundo, poxa, você tá no Kremlin, era a produção mais antiga da Rússia, e aí me deram toda assim uma atenção, né? E, e eu já estava assim, 33 anos, já sabia assim o que eu estava fazendo, e aí todo mundo falou, ó, formalidade, porque aqui você tá no berço, você tá no colo do balé. Sim. E aí eu falei, poxa, será que eu vou ser o Thiago? Quem é? Cadê aquele menino? Cadê aquele menino de vila? Ou será que eu vou aqui, sabe? Aham. Vou tentar agradar os russos. E aí eu calculei, olha, eu cheguei até aqui com aquele menino de vila. Não vai ser agora que eu vou soltar a mão. E aí eu falei, pô, deixa esses que eram os críticos e amigos, assim, dando dica. E fiz o meu, tá?
a minha forma de dialogar até com as pantomimas e tal. E eu lembro que depois desse espetáculo saiu algumas críticas e reviews e coisas positivas, mas muita gente falando: "Poxa, nunca vi, esse tipo de pantomima, em vez de fazer lá o código lá que eles fazem um movimento que é do bailarino vai dançar assim, eu botei a mão no ombro do bailarino, apertei a mão da pessoa", e e e abriu-se um diálogo sobre isso. Sobre: "Ah, será que é assim? Será que, eles fazem as pantomimas assim?" E eu eventualmente respondi: "Não, a gente é assim. A gente se cumprimenta, a gente dá 2 beijinhos no rosto. Aham. A gente tem, por exemplo, a gente não tem realeza. Então qual é a nossa ideia de um príncipe? É uma pessoa do povo, uma pessoa que vai criar oportunidades, que vai estar perto das pessoas. Não é o príncipe que vocês conhecem. É a relação que a gente tem com alguém que a gente gosta, que é alguém com a gente acha que é ídolo. Então, eu acho que é muito importante a gente não perder a nossa narrativa e o que nos faz, de alguma forma, o que desenha a nossa cultura. Eu acho que para mim foi um diferencial bem importante. E eu vejo você também, Jade, assim, competindo, né, com diversos países que trazem elementos também da sua cultura. E essa sua relação com a cidade? Você trouxe aqui como você começou no clube, em Copacabana, depois procurando, indo para o Flamengo. Essa sua relação com a cidade, como é que se expressa dentro da ginástica artística? O Rio de Janeiro é muito importante para mim. Eu nasci aqui, tive meu desenvolvimento na minha carreira, e eu ainda considero que eu sou uma atleta privilegiada, porque eu pude competir um Pan-Americano e uma Olimpíada dentro de casa, né? E a minha família estar na arquibancada assistindo, que eu acho que são poucos os atletas de fato que têm isso, assim. Eu competi um Pan-Americano aqui em 2007 que eu falo assim, que um dia eu era Jade e outro dia eu virei a Jade Barbosa, porque falei: "Caramba, as pessoas me conhecem, o que que é isso?", né, as pessoas viravam e falavam assim: "Você entrou na minha casa pela TV". Então, assim, ter esse carinho das pessoas tão próximo, eu acho que para o atleta é muito gratificante, né, assim, as pessoas têm muito carinho pela ginástica, tratam a gente, assim, de uma forma que, poxa, eu sou tão grata, assim, respeitam mesmo a modalidade. E ter tido essas competições justamente em casa fez muito a cultura do Rio florescer em relação à nossa modalidade. Por isso que eu acredito que as pessoas curtam tanto, saibam tanto de ginástica. Então, assim, É um movimento, né, que se complementa. E exa Thiago, O Lobo Entre Cisnes narra a sua história. Como foi ter a sua narrativa contada no cinema e como é se ver dentro dessa narrativa? Como foi se ver naquele papel ali também de protagonista e como foi esse processo para você? Ah, é surreal. Sim, é um outro filme que passa na cabeça, né. Eu acho que, assim, os atletas têm essa relação, bem mais próxima por causa dessa relação com a televisão, né. Quando a televisão, eh, abraça um esporte, faz as transmissões, é isso, você entra na casa das pessoas. E o balé, essa trajetória de companhias e tal, a gente está sempre nas grandes casas de teatro, então a nossa relação é com esse público que está acostumado a ir assistir. E uma vez que a gente faz matérias de televisão, né, filmes, a gente entra nesse outro diálogo, que é muito lindo, né, a gente, assim, tenho recebido várias mensagens maravilhosas, nas redes sociais e também pessoas, hum algumas pessoas conhecem a minha história, né, uma outra geração, mas eu tenho pessoas agora, conhecendo a minha história pela primeira vez, inclusive jovens bailarinos ou jovens, pessoas que nunca souberam da minha jornada. Então isso tem sido muito legal e acho que a ideia de contar as nossas histórias, no cinema, ainda mais nesse momento do cinema brasileiro, que é um momento muito especial pra gente, eu acho que é o nosso momento. E Eu você acho acha que é o que esse momento do Brasil. momento, Thiago, esse momento que você vem vivendo favorece também
ao crescimento, ao surgimento de uma cena de balé que talvez é um pouco fora dos padrões normais. Por Sim. exemplo, tem surgido, e eu acompanho e já visitei, alguns balés de periferia. Uhum, Tem o Vidansar, no Complexo uhum, do Alemão, o Balé de Manguinhos, que uhum. acabaram de comprar um prédio para eles. Sim. Tem balé na Cidade de Deus, Paraisópolis em, em, em em, São em São Paulo. Paulo. Então, assim, tem uma cena de periferia que vem surgindo aí, e muitas das vezes o papel do ídolo, né, também é de fomentar essa cena, porque surge ali, populariza mais, né, o esporte, a cultura, isso acontece muito. E como é se ver nesse processo, né, de inspiração para crianças e jovens e também para o surgimento, para a popularização da cena. Isso é muito importante quando a gente fala de democratização do acesso, Sim, porque o ruim é quando a criança, o jovem ou quem quer que seja não tem o acesso, sim, quando não tem o poder da escolha. E poder ser escolher, poder estar num balé, poder estar, frequentar, né, uma turma de ginástica artística, isso, quando a gente democratiza, aí a gente gera esse poder da escolha. E sim. como é isso para vocês, de se tornarem essa referência e fazer parte desse processo de democratização do acesso? Olha, para mim é maravilhoso. Óbvio que meu foco desde o começo era me transformar através da dança e eventualmente pude estar nesse lugar, né, de ser exemplo e assim, eu fico muito emocionado com isso. Eu acho que é, é a maior medalha você poder ser exemplo, ser inspiração para outros. Eu acho que a ideia de política pública é algo maravilhoso. Eu Uhum, trabalho por isso. sim. Quebrei muita pedra, porque a minha geração eh, muitos dos fomentos e das oportunidades e das ferramentas que tem hoje não existiam Uhum, quando eu estava no meu processo. Então, é muito legal, ter feito parte da evolução de coisas e de formatos e de que é possível. Eu acho que a ideia do "é possível" é muito lindo a gente se lembrar todos os dias. Eu era o improvável, eu fui um artista que me falaram: "Cara, não sei se você vai chegar, não sei se é bem assim. Lá uhum, tem tradição, pô, você". E muito da chama do acreditar que é possível foi o meu fomento interno. Mas óbvio, isso não aconteceria sozinho, né, eu acho que a ideia de políticas públicas e que tem que ser sempre, eu acho que não pode ser só quando a gente sente que: "Ah, vai ser legal", acho que isso tem que ser todos os dias. Eu acho que a uhum, gente tem que criar, continuar criando frentes. E mais companhias, eu acho que essa coisa que você falou do acesso, às vezes você educa indiretamente. Às vezes é o pai que é jovem, da bailarina que está sentado lá fora olhando o ensaio dela, que ele não tem nada a ver com balé, é ele que está sendo transformado vendo o ensaio dela. uhum. Eu já vi isso acontecer. E aí Esse indiretamente é a família que está se beneficiando. Óbvio, a menina Uhum. também, mas é a família que está se beneficiando desse acesso cultural, dessa transformação, dessa disciplina, dessa semente. Então, eu acho que é algo que tem tentáculos muito maior e acho que as novas gerações precisam dessa relação com a disciplina e com a excelência de uma forma saudável, né. Então eu fico muito emocionado em poder contribuir de alguma forma para as novas gerações e vamos seguir trabalhando nessas políticas Sim. públicas, né, porque eu acho que esse é o caminho. Se você perguntasse quando eu entrei na ginástica, assim, eu me via nesse lugar de forma alguma, De forma alguma. né, assim, você entra com outros desejos, né, com outros sonhos. Eu falei, nem sabia que tinha competição quando a gente entra, a gente Sim. vai descobrindo. E aí, quando eu entro num cenário de competição dentro da seleção, que eu entrei na seleção permanente, que eu falo que começa a treinar para a Olimpíada com 13 anos, eu tinha a Daniela Hipólito e a Daiane dos Santos na mesma Uau! seleção. Eu tive pilares muito fortes, mulheres muito fortes que me influenciaram, de como agir de forma positiva, do que não fazer dentro do ambiente competitivo. Aham. E eu falo: "Caramba, poxa, que privilégio, né". E aí aos poucos você se vê depois podendo fazer isso para as novas gerações, e você
vira uma chave, você fala, caramba, agora eu sou a pessoa mais velha da seleção, eu sou a que tem mais experiência, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou mostrar esses valores, esses pilares dentro da seleção para essa nova geração? E aí isso vai acontecendo de uma forma natural, realmente não era algo Sim. esperado, mas algo que você vai fazendo a roda girar. E aí hoje eu vejo também dentro da seleção que tem outras meninas que eu já pude passar essa experiência que elas já passam para a nova geração, né? E você semear isso é, de fato, muito gratificante. Foi o que eu falei, eu achava que o esporte estava muito relacionado à medalha, resultado, e aí você vê que ele te realiza de outras diversas formas, Sim. Sim. né? E aí hoje eu tenho a oportunidade de me realizar de outras formas também, né? Se eu entro num ginásio, eu vejo crianças de 3 anos de colã e fraldinha fazendo flexibilidade, né? Tendo a oportunidade ali de estar a primeira vez fazendo a modalidade, ou se é uma criança especial que leva o esporte como fisioterapia, como Sim. mudança de vida, tudo isso te realiza, né? Então, de fato, eu não me imaginava, mas hoje eu não consigo me imaginar sem Fora, isso, né? né? Entendeu? Então é muito, muito É. Não, e é gostoso. legal esse se imaginar no alto rendimento, mas também fora do alto rendimento. A Jade, por exemplo, se ela não fosse, né, não tivesse ido por esse lado do alto rendimento, ela já poderia fazer uma transição de carreira, porque ela desenhou os É, colãs da equipe Ah, muito legal. da seleção brasileira, né? Então, assim, e também abre portas, porque acho que é legal trazer isso, Jade, porque com certeza é um talento seu também, que está aí. o esporte, é, ele transforma, assim, Mas é a visão estudar educação física, de você dar vê sequência em estudos, para né? todos os lugares, assim, como o leque, Até desenhar colã. ele se abre. É. Na verdade, eu comecei a desenhar os colos da seleção, porque quando eu comecei na ginástica, não tinham muitas marcas. Uhum. E aí eu fui fazer uma apresentação, a abertura do shopping New York, aqui no Rio. Aham. E aí a gente fez um colã que ele praticamente, se você tirasse ele do corpo, ele não entrava mais. E a minha mãe, ainda era viva na época, tentou eu tirar o colã pra eu fazer xixi pra ir ao banheiro. E o colã não saía, não saía, não saía. Demorei, quase perdi a apresentação. E aí meu pai, caramba, o que que rolou? Aí eu falei, expliquei, minha mãe explicou. Aí meu pai falou, cara, chega. Meu pai já costurava, começou a fazer Sim. meus colãs. Que máximo. Então, assim, a gente teve uma empresa de colãs, eu e meu pai, que acabou que a gente finalizou. E aí, quando a gente chega em 2018, que tem esse patrocinador novo americano, Uhum. que ele chega com colãs coloridos e tal, eu comecei aos poucos a falar, pô, a gente não pode mudar pra essa cor aqui, Claro. fazer isso, Dá fazer os toques, aquilo. Aí um daqui a... corte aqui e tal. Aí agora já fazem 4 anos que eu desenho os colãs Poxa, que legal. pra seleção. E assim, eu também só sei o que é melhor, né, assim, vamos dizer, para os colãs, o que cada uma gosta, porque eu conheço de fato muito a minha equipe. Sim. Eu vim de uma geração que a gente tinha que fazer tudo, era tudo patrocínio. A gente mandava fazer o colã, a gente limpava o ginásio, a gente fazia tudo. Então eu sabia todas as necessidades do ginásio, assim. Então por isso que até hoje eu ajudo nas coreografias, escolho as músicas. Que incrível. Tudo que eu puder doar para minha equipe eu faço, e o colã é uma parte dessas. Poxa, legal. Novos talentos, né? Poxa, muito legal. Eu acho que nos dias de hoje, com esse mundão confuso, muitas vezes difícil, mas também ainda tem muita coisa maravilhosa que faz a gente acreditar que tudo vale a pena. Eu acho que a linguagem do corpo é muito rico. Eu acho que atleta, bailarinos, outras áreas, yogas e todas as formas de você falar com seu corpo e criar um diálogo com outras pessoas e acessos físicos, eu acho muito importante, porque quando a gente já não se entende com palavras, Sim. é nesse lugar do movimento, é nesse lugar de acessar essas texturas, energias, e eu acho que tem algo aí muito importante para gente. Acho também que essa dose das novas gerações entenderem que não é sobre perfeição. Nós não somos perfeitos. É sobre a gente entender. Somos imperfeitos. Como a gente vai lidar com as imperfeições? Qual é a sua imperfeição? A minha é essa, eu sou assim, eu sou cheio de problema. Como eu vou lidar com isso para eu chegar nesse lugar? E eu acho que o balé, ele traz essa relação terapêutica com o espelho, com a gente entender que todos os dias a gente volta lá para tentar ser melhor. Sim. Ah, mas eu fui quase perfeito ontem, mas hoje
a gente vai e é o processo de você seguir nessa busca e que, na verdade, essa perfeição nunca existe. Então a gente eu acho que essa é a tese que o balé tem, que é algo muito rico, sabe, e que eu acho que, qualquer jovem, qualquer pessoa pode tirar diretamente e indiretamente para suas carreiras, para sua vida, esse de você virar um amante do seu processo. Uma vez meu pai não entende nada de balé, obviamente ele acha que eu sou o máximo, e acompanha assim de longe. Meu pai foi aos poucos entendendo o que que era balé e tal, e até a primeira vez que eu dancei no Teatro Municipal, quer dizer, a primeira não, foi um grande momento. Eu dancei no encerramento da carreira da Ana Botafogo, dançando os papéis clássicos, e eu dancei o Onegin com ela. Eu fui o artista convidado para vir dançar com ela. E aí eu cheguei em casa e falei: pai, ó, ocasião especial. Pô, aparece lá. Vamos estar Aí ele: "Não, tá, beleza". Aí primeiro que ele não entendeu que o balé, chamava Onegin, né, o o balé do Eugênio Onegin. Aí ele olhou, ele falou: "Pô, o Neguinho, pô, legal, vai ser maneiro, eu vou lá, quero ver e tal". Aí eu falei: "Não, é uma obra de Pushkin e tal". Aí ele chegou lá para assistir, ele assistiu o balé, aí no final ele estava lá na fila, assim, acenando. Eu falei: "E aí, pai?". Aí ele falou: "Pô, eu não sabia que você era o Onegin". Aí eu falei: "Poxa, pai, eu era o papel principal". Ele: "Não, sei, eu descobri no Agora eu processo". Ele falou: "Fiquei te procurando, não te achava". Aí eu vi o cara lá de bigode, aí acabei percebendo que era você. Então meu pai foi tendo esse acesso, assim, aos poucos e descobrindo. Mas eu tô falando isso, porque uma vez ele assistiu um ensaio meu no Royal Ballet, e eu falei: "Senta aí, assiste". E ele assistiu e tal, e quando acabou o ensaio, ele falou: "Cara, eu tô exausto". Aham. Ele falou: "Cara, eu tô exausto. Pô, ele falou: "Essa mulher estava encrencou com você, né?". Eu falei: "Não, pai, é Não, assim, ela me adora. justamente porque ela me adora. Ela me adora", porque a ensaiadora pedia pra repetir, Sim. ir de novo, ir de novo. E assim, eh, foi muito bonito ele entender que é um processo de busca. E aí eu lembro de depois dali ele falar: "Poxa, entendi, não, entendi que esse negócio tem uma busca, tem uma coisa incansável aí". Então eu acho que é isso, eu acho que acho que as nossas profissões, né, tem essa busca por a nossa melhor versão. E vocês já encararam alguma forma, por exemplo, presenciar o dietarismo, essa discussão está presente também? O que a gente faz, tem uma validade, é inevitável. Por exemplo, um bailarino, e depois eu passo para você poder, falar com mais propriedade. Mas no balé, um bailarino de alto rendimento, com uma carreira dentro de uma companhia de repertório, Uhum. que é o que ele vai fazer aquelas grandes obras, os Lago do Cisne, todas essas obras, eh, eventualmente tem-se uma validade, porque o corpo pede um outro repertório, tem coisas que a repetição se torna mais difícil, então você vai para outros formatos, eh, de dança. Quando você o momento que você vai parar ou não é muito pessoal, não existe uma obrigatoriedade. Acho que só na França, que aos 42 anos é onde você se aposenta. Mas em outros lugares é você que toma essa decisão. Mas é sábio de que para fazer esse repertório, para fazer os touralés, os fouettes, as grandes piruetas no ar, você chega a uma hora que aquilo exige muito e o teu corpo não acompanha. Então, eu acho que a ideia de lidar com isso é quais são os novos formatos. Eu trabalho muito com isso, né? Sobre quais são os outros formatos que a gente pode criar para essa outra geração. A dança, ela tem um diálogo muito forte com outros formatos. Tem vários artistas amigos meus que estão na Europa ainda, que às vezes me vê fazendo coisa, ou participações, ou projetos meus, e falam: "Poxa, você ainda tá bem, cara, pô, tá se mantendo bem e tal". Reforma. Aí eu falo: "Mas eu crio meus formatos. Sim. Qual é o tipo de obra que eu posso fazer?". Então eu acho que esse diálogo também de quais são os novos formatos, pra dança, é muito saudável a gente ter, porque muitos dos artistas, para concluir, eles pensam: "Ah, cheguei 40, acabou aquilo, acabou, morri". Sim. E aí começa um medo
dessa segunda etapa, desse segundo ato. E talvez o seu segundo ato pode ser o seu melhor ato. Sim. Sim. Acho que na ginástica, imagino que deve ser super curto também, mas imagino que deve ter todo o interesse nesse segundo ato, né? Que pode ser incrível. Eu pensei assim, na verdade, antes você podia competir a Olimpíada no feminino com 14 anos. Então você imagina, com 14 anos, qual que é o tempo antes que você precisa preparar aquele adolescente para ele estar no ápice com 14 anos? Sim. Então eles viram que isso estava demais, mudaram para 16, que já deu uma boa ajudada, o masculino também é 18. E aí o que acontecia? O atleta ele ia para uma Olimpíada, acabava. Se você não ganhou medalha, sua carreira acabou. Acabou. Você ia para uma e, enfim, vinha uma outra geração que meio que te engolia, assim, né? Que vinha mais preparada e tal. E aí, ao longo do tempo, isso foi meio que mudando, porque toda a parte de aparelhagem se modernizou, uma aparelhagem que absorvia mais impacto, que ajudou, modernizou de uma forma que ajudava que a gente fizesse os elementos com mais segurança. Sim. Aí, ao mesmo tempo, a gente veio com uma equipe multidisciplinar que faz trabalhos preventivos de lesão, cuida melhor das lesões, você recupera melhor das lesões. E aí acaba que esses atletas que eles saíam por esses motivos, eles conseguiam se manter na modalidade e com mais experiência. Ter uma vida longa, né? E assim, Sim. e com mais experiência para lidar com com as adversidades do esporte, que são as competições que têm mais pressão. E aí você vê uma nova, um novo formato acontecendo. Um segundo respiro Então, dessa. assim, você achava que você só tinha o seu auge aos 16, e não, você vê, caramba, com Sim. 20 eu tô bem, Tem com algo bem parecido, 24 parece. Sim. eu tô bem, por que que eu não posso continuar? E aí é o que eu falo, existe sim a questão do tarismo, que as pessoas sempre te questionam se você vai conseguir ficar mais. Eu vejo que cada vez a gente vai mostrando para as pessoas que às vezes sim é uma questão de número, não de idade, porque é tudo também como você leva a carreira, o quanto você se cuida, né? O quanto você tem sabedoria para fazer as recuperações, que é algo que Sim. de fato faz muita diferença. E se você consegue cuidar do seu corpo e conquistar essa experiência, né, dos anos, né, das competições, de horas de treinamento, de volume, né, você vai estar muito bem preparado para uma competição. Sim. Então, às vezes, o treinador ele vai se questionar, poxa, eu coloco uma pessoa mais experiente que vai saber, ou eu pego essa que está indo para a primeira competição. Então, o treinador ele vai fazer um balanço, assim, pô, o que que para mim, o que que essa equipe precisa? Né? Então, você vê o mundo todo se adaptando. Então, Sim. apesar de existir, assim, por muito tempo uma regra de que se é para uma Olimpíada e acabou, hoje a gente está conseguindo mostrar de formas diferentes que é Sim. possível. Sim. Por exemplo, tem uma ginasta que ela tem 50 anos. Quando ela tinha uns 20 e pouco, ela teve um filho e ela se aposentou. E aí, esse filho, ela acabou descobrindo que ele tinha leucemia. Ela não tinha como custear esse tratamento. Ela voltou ao esporte para conseguir proporcionar ao filho um tratamento bom. O filho acabou se curando e ela permaneceu no esporte. Ela tem 50 anos hoje. Ela ainda compete Copas do Mundo, compete em alto rendimento. Legal. Então, assim, quando que você imaginou há um tempão atrás que ia ter uma Sim. mulher competitiva com 50 anos? Cada um entende o que que é o melhor para você, quanto tempo mais eu gostaria. Existe muito esse medo de transição de carreira, Sim. mas eu acho que é algo muito legal que o Comitê Olímpico hoje faz. Ele tem programas de transição de carreira, onde atletas que era algo que era impossível antes, né? Poxa, você enquanto atleta, você foi para Pan-Americano, você foi para Olimpíada, você tem acesso a cursos do Comitê Olímpico de transição de carreira. Então você pode escolher fundamentos de administração esportiva, ou ir para você ver que você tem a formação de ginásio, que é algo que é incrível, mas que você também pode ter uma formação acadêmica que você consiga contribuir ainda muito mais para o esporte, se você quiser de fato, né? Já E ser um eu diferencial. ia perguntar sobre isso, porque você está com um novo projeto que está chegando Sim, aí, né? daqui a pouco. Daqui a 2 meses, né? Assim, a gente também já está caminhando um pouco para o final. Quais são os projetos de futuro, né? Você tem a questão da maternidade e que vai ser um momento, vai ressignificar, obviamente, sua vida, né? Mas assim, e quais são os projetos além da maternidade? Assim, a gente voltou de 2024, e aí eu falei, poxa, será que eu vou querer mais um ciclo? Porque a gente é assim, né? A gente Será faz que eu uma vou coisa e mais fala, um? mais um, pô, eu quero muito, nossa, agora eu quero muito, ainda mais que a Olimpíada foi tão legal. E eu falei, poxa, mas esse ciclo eu queria fazer de uma forma diferente, porque eu também queria investir na Jade, na minha família, formar minha família. Então, acabou 2024, acabou a Olimpíada, eu me casei.
né? E aí existia o projeto de ter um filho, que eu sei que foi um sonho também. E aí, quando eu saí da Olimpíada, falei, poxa, se eu quiser ir pra 28, eu vou ter que operar o joelho. Então, eu vou operar o joelho, já vou tentar engravidar, já faço tudo isso no mesmo ano. Porque aí depois eu tenho 3 anos para voltar para a Olimpíada, né? Então, assim, tudo que eu escolhi foi direcionado a estar em Los Angeles. Sim. É o que eu falei, não tenho certeza, porque existe um processo, né? Até lá, eu quero que esteja a melhor equipe dentro de Los Angeles. Se eu estiver na melhor equipe, eu vou achar o máximo. Mas eu fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de fazer isso com o apoio da minha equipe, assim. Se fosse alguns anos atrás, as pessoas já falaram, ah, não vai votar. Sim. Ah, não, a Jade já. E hoje não, a minha equipe acredita muito, tá todo mundo muito, muito feliz com esse novo momento. Eu também me sinto muito honrada de ser uma atleta de ginástica que está passando por isso a primeira vez dentro do ambiente da seleção. Eu já vi que tem mulheres que fizeram isso em outras modalidades, mas na ginástica é um pouco novo. Então eu falei, poxa, mais uma coisa que eu posso mostrar para as novas gerações que é possível. Essa profissionalização do esporte, né? Que era algo muito improvável. Sim. Muito bom isso, muito bom. Você poder. Porque esse é o seu lugar de fala, né? E mostrar que é possível sim você ter uma carreira e constituir sua família, enfim, né? Isso é muito, muito legal você trazer isso. E, Thiago, quais são os planos de futuro? Hoje eu tenho um estúdio de dança aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde eu tenho aulas Sim. e projetos lá, mas eu tenho um projeto especial que é uma companhia de jovens talentos que leva o meu nome, mas é um grupo que basicamente são jovens que eu ajudo a eles encontrarem companhias, a se profissionalizar, ou ir para fora, ou entrar em alguma companhia aqui. E eu tenho a característica de pegar os artistas assim que são os improváveis, aqueles que as pessoas falam, não sei se vai dar certo, eu falo, vem para cá. É isso que eu quero. Então, que é um projeto muito legal e que ele tem um diálogo muito forte com políticas públicas. Eu acabei de ficar, fiz uma colaboração com o MASP lá em São Paulo e ficamos no vão do MASP lá por 2 dias e com aulas e o espetáculo da companhia que foi muito lindo. E hoje eu trabalho a maior parte do meu tempo como coreógrafo. No momento eu estou criando uma nova Carmen de Bizet para o Teatro José de Alencar, lá no Ceará, para a Bienal de Dança Internacional. Estou fazendo uma Carmen cearense, com coisas do nosso sabor, né? Eu acho que acho que a ideia também de por que dançar, por que coreografar? Eu acho que também eu estou nesse lugar de dizer algo diferente, né? Que possa trazer algo que tenha a ver com a minha jornada. Então, estou bem empolgado também criando obras para outros. Olha, são narrativas que condiz com a carreira de vocês, né? Que vão fazer com que todo mundo que está nos assistindo aqui tenha aquela expectativa de continuar acompanhando para acompanhar esses desfechos aí que vão ser coisas realmente muito simbólicas e potentes, né? E para a gente fechar aqui, que a gente sempre faz uma brincadeira no final, se o Rio de Janeiro fosse uma paisagem, né? Se o Rio de Janeiro pudesse ser traduzido num movimento de ginástica ou numa coreografia de balé. O que vocês trariam, né, para resumir a nossa cidade nesses movimentos? Em um movimento só? Um movimento. Eu não sei se é um movimento, assim, mas eu diria que pra mim seria o solo, assim, porque ele tem várias habilidades juntas, assim, né? Tem a música, tem a coreografia, tem como você interpreta. Eu acho que eu botaria mais como um aparelho do que como um elemento. Poxa, olha, eu acho que seria um grande ET em Manege, esse que a gente segue dando voltas, porque eu acho que a nossa cidade, ela tem esse promenade dessa coisa multicultural e que cria uma riqueza muito grande, não só para a gente, mas para o mundo, assim. Não é à toa que todos esses grandes artistas, né, Madonna, Lady Gaga, sempre topam Vem vir, pra cá. e a gente está sempre nesse grande diálogo internacional. Acho que, não sei, eu vejo alguma coisa assim, Antornan seguindo. Sim, sim.
Ah, você trouxe aí, a gente já tá, o prefeito tava falando que era o YouTube. Vamos ver quem vai ser, né? Pois é, eu Exatamente. escutei que era Beyoncé, né? Tá um mistério ali, né? Eu espero que a gente já tenha Mas esses shows estão maravilhosos, né, muito, pra né? cidade. E reinventa a cidade, né? Traz o holofote do mundo, os hotéis ficam lotados, o comércio gira, enfim, muita coisa boa, né? Jade Barbosa, Thiago Soares, foi um prazer ter essa conversa com vocês. Muito obrigado, de Obrigada. coração. Obrigado a você. É ótimo. E agradeço também a vocês que nos acompanharam até agora. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.